E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Breno. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Nós vamos começar a resolução de exercícios da aula 12, Sociologia e Religião, Crenças para Marx, Weber e Durkheim. Fechou? Pegue lá o caderno e acompanhe comigo a resolução dos exercícios obrigatórios e um exercício complementar. Valeu? Vamos lá. Exercícios obrigatórios. Número 1. Chamamos de secularização ou laicização do pensamento o cuidado em se desligar das justificativas baseadas na religião. Pensem da seguinte maneira, é através da racionalização. Então, secularização, laicização, vem de Estado laico. Então, quando você imagina Estado laico, ele está falando desse processo de laicização do pensamento. Beleza? É que quando você começa a justificar as coisas de uma forma racional, você não parte mais do viés religioso. O melhor exemplo para se dar a respeito disso seria a Idade Média, na época feudal, quando os reis eram abençoados pela religião. Então, os reis eram escolhidos de Deus. E isso hoje em dia nós não vemos mais essa forma, principalmente em questão de governantes. Fechou? Continuando. Que exigem a adesão pela crença para só aceitar as verdades resultantes da investigação racional mediante argumentação. Foi o que eu falei. Para muitos sociólogos, uma das características básicas do mundo contemporâneo é a ampliação do processo de secularização a todos os domínios da vida social. A esse respeito, assinale o que for correto. Número 1. O declínio acentuado das atividades religiosas do Brasil contemporâneo, expresso pela redução do número de fiéis nos vários grupos cristãos, mostra que esse país está vivendo intensamente o processo de secularização. Não, não está. Beleza? Inclusive, tem uma pesquisa recente do ano passado falando que, a partir do momento que os países entram em crise econômica no caso, algum outro tipo de crise, agora na pandemia eu não sei, não cheguei a verificar, não vi nada a respeito, mas ocorre um processo de aproximação das pessoas com a espiritualidade. O que seria isso? Agora, quando o país está em crise econômica, o exemplo que eu vou citar é essa parte econômica, mas imagine outras situações, como guerras, alguma crise como em relação a muita pobreza e fome, esse tipo de coisa, essas grandes crises que assolam os vários países. Pense na seguinte questão. Quando o país está em crise, ele se aproxima muito da questão da fé, da religiosidade. Então, quando há uma crise no país, há um aumento em igrejas e um aumento de fiéis. Isso independente da religião. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que em 2019 teve uma pesquisa falando sobre isso. Principalmente porque aqui no Brasil, como a crise econômica estava afetando muito o país, ainda está, houve um aumento significativo do número de igrejas e um aumento significativo do número de fiéis em diversas religiões. Beleza? É uma aproximação da fé. Então pense assim, que tem a crise econômica, acaba se aproximando ainda mais as pessoas da religião. Certo? Aquela questão de você ter um acalanto de uma força superior que não tem uma definição concreta, que você pode se apegar a ela para ela te trazer conforto, certo? Enfim, continuando. O desenvolvimento industrial e avanço das instituições e dos conhecimentos técnicos e científicos, as mudanças ocorridas nas sociedades agrárias tradicionais foram alguns fatores que levaram os sociólogos a elaborarem o conceito de secularização, correto? 4. Entre as características do processo de secularização está a tendência das religiões de procurarem adaptar suas doutrinas ao mundo moderno, assimilando integralmente os avanços do conhecimento científico. Não! Religião é baseado na tradição, certo? A gente pode ter alguns exemplos de religiões que vêm se adaptando ao mundo moderno, mas elas são baseadas na tradição e não ao englobamento do saber científico. Fechou? Então essa questão está incorreta.
8. O declínio da influência política e da autoridade intelectual da Igreja Católica na Europa dos tempos contemporâneos, bem como o fortalecimento das ideias de cidadania e liberdade de expressão, foram fatores que permitiram o desenvolvimento do processo de secularização. Correto? 16. A perseguição das práticas religiosas em alguns estados contemporâneos mostra que o processo de secularização não impediu a intolerância e a discriminação. Até hoje, temos vários exemplos, várias notícias de discriminação religiosa. Fechou? Então, a resposta correta é, a soma total, no caso, é 26. E os comentários que eu trouxe são das duas questões que estão erradas. Número 1, aumento no número de igrejas e fiéis, aqui no Brasil, é um exemplo. E número 4, que as religiões são baseadas em tradição, certo? Elas não englobam o saber científico. Então, a secularização tem essas questões. Fechou? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco, a gente debate, a gente conversa. E é isso aí. Bora para o próximo? 2. Quanto às perspectivas weberianas sobre o processo de desencantamento do mundo moderno e o processo de secularização, assinale a alternativa incorreta. A secularização diz respeito tanto à desapropriação dos bens eclesiásticos quanto ao desencantamento do mundo. A perspectiva de Max Weber é evolucionista e prevê o fim da religião numa sociedade moderna. C. A decadência do poder religioso seria um sentido forte da secularização. D. O desencantamento do mundo se refere-se tanto à desmagificação via religião ética, os profetas, por exemplo, quanto à ciência e à tecnologia. A resposta correta dessa questão é a letra B. A perspectiva de Max Weber é que o evolucionista é evolucionista e prevê o fim da religião em uma sociedade moderna. Para Weber, a religião seria uma forma de alienação, certo? E uma das questões que depois, no exercício complementar, nós vamos conversar, é sobre como o Weber via a religião protestante e a configuração do espírito do capitalismo, que é um dos livros famosos dele, e ele se baseia justamente na concepção de que há um processo de transformação devido à evolução da religião protestante. Beleza? Mas futuramente vocês já devem ter visto alguma coisa, já devem ter lido, já devem ter tido aula em sociologia, mas caso não tenham tido contato e quiserem saber mais, tem alguns artigos muito bons e algumas videoaulas no YouTube também, para se aprofundar mais no assunto. Talvez seja interessante, tem pessoas que gostam dessa temática. Fechou? Então a resposta correta é a letra B. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa, tamo aí. Próximo. 3. Sobre as relações entre cultura de massa, cultura erudita e cultura popular, identifique com V as afirmativas verdadeiras e F as falsas. A cultura popular pode ser definida como distintos modos de expressão que ocorrem na sociedade e que se manifestam por meio de arte, do folclore e da religião. O termo erudito se refere às tradições de um povo e, por isso, a cultura erudita diz respeito às manifestações no presente de uma tradição. A cultura erudita foi gerada pela indústria cultural e visa uma distinção entre seus ouvintes vistos como evoluídos culturalmente. Galera, a única verdadeira em todas essas três opções é a primeira. A cultura popular pode ser definida como distintos modos de expressão que ocorrem na sociedade e se manifestam por meio da arte, folclore e religião. Certo? O termo erudito refere a um conhecimento de música. Quando a gente fala de musicalidade, a música clássica, a um conhecimento muito intelectualizado, certo? Aqueles poemas difíceis, aquelas músicas, a música clássica, ou aqueles canteios muito impopulares, que fica restrito a um pequeno número de pessoas, certo? Então, tanto a segunda questão como a terceira são falsas. E, na hora de marcar, a resposta correta é a letra... Aí mostra as questões, que aí mostra a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a letra A, VFF. O comentário que eu trouxe é a cultura popular e a cultura erudita. Ali fala da cultura de massa também, então são 3 nichos que vocês têm que saber. Cultura popular, cultura erudita e cultura de massa. A cultura popular é algo regionalizado,
que é passado de geração em geração, é algo que não tem uma característica de massa. E aqui eu vou usar alguns exemplos para vocês entenderem. A cultura popular pode-se dar o exemplo de chorinho, do samba, cultura erudita, a música clássica, no caso, e cultura de massa pode ser sertanejo universitário, o funk hoje em dia, certo? A cultura popular também, um outro gênero que se encaixa seria o rap, beleza? Esse tipo de situação ocorre também dentro até mesmo da própria cultura. Quer ver um exemplo? Que vocês vão saber, a cultura popular pode ser o rap, mas da mesma forma que ele pode ser uma cultura de massa. Por quê? Porque tem um exemplo muito claro que é a poesia acústica. Nem todo mundo que gosta de rap old school, noventista, gosta de poesia acústica. E poesia acústica é muito mais bem aceita na sociedade. Você entendeu? Que, tipo, várias pessoas escutam esse tipo de música, mas não escutam rap old school. Fechou? Espero que tenha ficado claro. Mas é isso, pessoal. A resposta correta é a letra A. Fechou? Vamos para os exercícios complementares. Eu trouxe, peguem lá, exercício número 6, que fala do Weber, que daí volto à segunda questão que a gente estava conversando sobre Weber. Sobre a ética do trabalho, conforme os aspectos sociológicos de Weber, qual a alternativa correta? O modelo de vida baseado nos preceitos morais e éticos do catolicismo foi o norte para o desenvolvimento da mentalidade liberal econômica burguesa no Ocidente. B. Há uma relação imposta entre a ética protestante e o espírito do capitalismo, no sentido do desenvolvimento da moderna economia burguesa. C. A ética racional protestante, fundada no trabalho e o espírito do capitalismo, é que possibilitou o desenvolvimento deste último no Ocidente. D. A relação entre religiões oriundas do Oriente é que possibilitou o desenvolvimento do sistema capitalista, visto que o catolicismo pregava todo e qualquer tipo de excedente, lucro, uma heresia. E. A religião islâmica é que influenciaram o espírito do capitalismo, pois estas estavam diretamente ligadas aos comerciantes oriundos do período das cruzadas e dos conflitos religiosos. Galera, a resposta correta é a letra C. A ética racional protestante, fundada no trabalho e o espírito do capitalismo, que possibilitou o desenvolvimento deste último no Ocidente. O comentário que eu trouxe para vocês é que a principal questão a ser enfrentada no livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é onde traz essa informação, é que as ideias religiosas têm uma influência sobre o desenvolvimento econômico, até que o ponto a moral protestante, como um modo de pensar, contribuiu para o espírito do capitalismo. Você entendeu? Tem algo que é muito importante nesse livro, que é justamente como funcionou essa engrenagem, como funcionou as ideias religiosas para o desenvolvimento econômico. E se não fosse a ética protestante, com certeza o desenvolvimento do capitalismo não teria sido da forma que foi. É isso que Weber fala. Beleza? É preciso ter essa noção bem definida. Então, quando falou de ética protestante e espírito do capitalismo, saiba que ele está falando de como as ideias religiosas protestantes influenciaram economicamente. Beleza? Galera, por hoje é só. Ficamos por aqui. E como sempre, por último, aí os links, as nossas páginas, Facebook, Instagram e YouTube. Sigam, compartilhem e, por favor, se tiver alguém precisando que vocês conheçam, passem o nosso conteúdo para essas pessoas, para a gente democratizar o ensino. Fechou? Forte abraço, se cuidem, até semana que vem. É nóis!